Opa, amigos, tudo bem? É uma honra ter a sua atenção. Me responde uma coisa, você teria coragem de rir do que Deus fala? E ainda mais, se ele te perguntasse, por que você riu? Você diria a verdade ou você diria, não, veja bem, senhor, não ri não. E mais ainda, você teria coragem de barganhar com Deus, de dar um conselho pra Deus? Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, é tipo um react bíblico. A partir desse vídeo, talvez você que me acompanha vai notar uma diferença para os outros vídeos e eu preciso abrir meu coração um pouquinho, rapidamente, para te explicar por que eu tô fazendo isso. Esse ano eu quero cumprir uma coisa que eu me propus lá no passado, que foi postar um vídeo desse aqui que você tá vendo por semana, toda quarta-feira. E eu não tenho conseguido cumprir isso. A partir deste vídeo, eu quero cumprir e que tenha vídeo novo toda quarta-feira, sem falta. Para isso, eu preciso diminuir o número de edições, a quantidade de edição, sabe? Aqueles cortes, alguma imagem que aparece mais, eu preciso diminuir porque isso toma muito tempo. Então, essa decisão eu acredito que vai ser benéfica para nós dois. Para mim, porque eu vou conseguir cumprir minha palavra, fazendo com que o vídeo fique um pouquinho menos hiperestimulante, mas ao mesmo tempo vou conseguir cumprir minha palavra de um vídeo toda quarta-feira. E para você também, porque nesse mundo de hiperestímulos, eu tô te dando uma oportunidade, uma opção de você, por um momento, focar em saber mais sobre isso aqui, ó. A gente bater um papo, conversar sobre essa palavra maravilhosa. Então é isso, fechando o disclaimer, fechando o meu coração. Para você que não me conhece, eu me chamo Christopher e hoje vamos falar justamente sobre o que eu falei ali no início, Sara mentindo para Deus, olha já, e Abraão barganhando com Deus, Abraão quase dando um conselho para Deus. É fenomenal, esse capítulo tá ótimo. É isso que veremos hoje, se você quiser e se você decidir ficar aqui comigo nesse vídeo, afinal você ainda tem o total livre-arbítrio de deixar o like, de compartilhar esse vídeo no final para quem você acha que deve saber mais sobre esse conteúdo aqui, sobre Bíblia, e também se inscreve aí no canal, compartilha esse canal aqui para outra pessoa e fala, olha esse rapaz que fala de Bíblia, se inscreve aí que é bacana o canal dele, sem mentir, tá? Fala a verdade. Caso você queira somente me ouvir, eu também estou lá no Spotify. E se quiser me seguir nas minhas redes sociais, estão na descrição aí embaixo. Inclusive, estou em um projeto chamado Projeto Arcanjo. Se você quiser saber mais, tem lá no meu Instagram. Vai aí embaixo e me segue lá. Desde já, grato. Já lemos 17 capítulos deste livro maravilhoso de Gênesis. E hoje estaremos lendo o capítulo 18, que começa mais ou menos assim. Vamos lá. O Senhor, Deus, Jesus, o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Sabia que, até este momento, eu imaginava que quando a Bíblia falava os carvalhos de Manre, eu imaginava que era algo relacionado a... Eram uns carvalhos específicos feitos de Manre, sei lá. Tô compartilhando isso porque talvez eu não seja o único, talvez. Mas eu descobri, pesquisando, que esse Manre é uma pessoa. E ele foi comentado aqui, ó, no capítulo 14. No capítulo 14 diz assim, ó. Lembra daquela guerra que teve, que levaram Ló? Versículo 13, capítulo 14. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre é uma pessoa. Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão, e aí eles vão ajudar. Então, Deus apareceu aqui, ó, o Senhor Jesus apareceu a Abraão perto dos carvalhos desse cara. Não deu o nome da região em específico. Disse que estava perto dos carvalhos do Manre, que é o amorreu, quando ele, Abraão, estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia, meio-dia aqui, ó. Continuando, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Presta atenção, olha só, aqui fala que o Senhor Jesus apareceu a Abraão, o Senhor. Além do Senhor, pelo que parece aqui, ó, Abraão ergueu os olhos e aí viu 3 homens em pé, certo? Fica com isso na mente aí, ó. 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, os 3 homens, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então, de alguma forma, Abraão percebeu que esses homens eram diferentes, eram sobrenaturais, eram divinos,
anjos, a gente não sabe, não deixa muito descrito o que eles eram aqui. Mas Abraão conseguiu reconhecer isso, saiu correndo ao encontro deles e aí curvou-se até o chão. E aí disse ele, Abraão, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam os 3 homens. Está bem, faça como está dizendo. Aí Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Engraçado que ele pede para Sara fazer pães, e aí ele trouxe coalhada, leite e novilho. E isso aqui deve ter sido, eu imagino, em torno de, sei lá, tirando por menos 30 minutos, 45 minutos, 1 hora. Porque ele preparou esse novilho. Então o novilho estava lá, ele pegou o novilho, aí teve que fazer todo o processo ali de desviver o novilho, preparar a carne, colocar na air fryer. E aí depois que ele preparou o novilho, aí serviu eles. Então isso aqui, ó, durou em média 1 hora. Dos homens esperando, os 3 homens esperando lá e Abraão correndo para fazer todo esse banquete aqui para eles. Que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, os 3 provavelmente aqui está se referindo, ele ficou perto deles em pé, ele, Abraão, tá? Ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, olha só, até este momento, quando Abraão foi a primeira vez com esses 3 homens, ele fala assim, ó, meu Senhor, se mereço o seu favor e tarararará. Esse meu Senhor aqui na Bíblia, se você for ler, tá em letra minúscula. Então, quando tá em letra minúscula, é porque ele tá se referindo a esse Senhor que ele tá falando como um tratamento de respeito, meu Senhor. Diferente de quando tá em caixa alta, assim, em letra maiúscula, que quer dizer que ele tá se referindo ao próprio Deus. Esse, na língua onde foi escrito, quando tá escrito Senhor em caixa alta, provavelmente foi traduzido de Adonai, que é Deus, é o Senhor, sabe? O Senhor, o Mestre. Então é diferente. Quando tem Senhor em caixa alta, é Jesus, Deus, é o próprio Deus. E quando tem Senhor em letra minúscula, é porque é Senhor como se fosse meu pai, meu Senhor. Então um Senhor de idade. Senhor, é esse Senhor por tratamento. Entende? Beleza. Então, ele conversou com os 3 homens. Os 3 homens perguntaram, cadê Sara, sua mulher? E aí ele fala, ali na tenda. Então disse o Senhor, pelo que parece, o Senhor, aqui ó, Jesus, era uma 4ª pessoa, tá? Então tinha o Senhor e tinha mais esses 3 homens. Por isso que eu falei para você estar atento lá no início. Que o Senhor apareceu a Abraão, depois ele viu os 3 homens. Certo? Aí agora os 3 homens perguntaram onde está Sara. E aí o Senhor está falando agora. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então Sara estava atrás de Abraão, a entrada da tenda. Até esse momento onde eu fui ler essa parte aqui de novo, eu imaginava que Sara estava do lado de dentro da tenda, a tenda fechada, e ela assim, ó, escutando de canto de ouvido. Só que, lendo de novo, eu imagino que Abraão estava um pouco mais à frente, e aí Sara estava um pouco mais atrás, dentro da tenda, só que a tenda aberta. Aqui não dá essa descrição, mas eu gosto de pensar assim, que Sara estava vendo e ouvindo de longe o que eles estavam conversando, quando o Senhor falou isso. Olha só, Sara escutava a entrada da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou. Ela só pensou, ó, depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor, de novo aqui, ó, Jesus, Deus, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Olha só, em um momento fala que, por isso Sara riu consigo mesma quando pensou. Pelo que parece aqui, ela nem falou. Ela só pensou, depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? E aí, a visão, isso aqui a gente não ouve,
Isso aqui foi só o pensamento dela. A visão, eu imagino, dos 3 homens e do Senhor que estava lá, do Senhor Jesus, é que olhou pra Sara e Sara fez aquela risadinha, sabe, meio que de deboche assim. Tipo, quando o Senhor falou, Sara vai ter um filho, e ela... Eu vou estar velha, meu senhor já é idoso. Tipo essa cara assim. E ela pensando, eu já tô velha, o Abraão já tá velho também, eu vou ter esse prazer ainda. Mas aí Jesus disse assim, ó, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E aí o Senhor pergunta, ó, existe alguma coisa impossível pro Senhor? Senhor Deus, tá? Caixa alta aqui, ó. Existe alguma coisa impossível pra Deus? Na primavera, voltarei a você e Sara terá um filho. Ele repetiu aqui o que ele tinha acabado de falar. E eu estaria me tremendo, nossa, mas num nível... eu estaria morrendo de medo aqui, porque... Aí Sara ainda teve a ousadia de fazer isso aqui, ó. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não negue. Você riu. Nossa, eu teria... Nós somos humanos, Sara era humana, então a chance de a gente fazer igualzinho é altíssima. Era muito capaz de eu ficar morrendo de medo e mentir também. Infelizmente, é ruim de admitir, mas somos assim, né? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se você é do tipo que já quis gravar vídeos, mas trava na hora, ou então sua voz some, ou acha que tá forçando algo que não é você, eu consigo te afirmar que você não tá sozinho. Eu mesmo já senti isso e por isso criei um curso chamado Superando a Maldição do REC, pra ajudar gente comum, como eu e você, a destravar na frente das câmeras e finalmente colocar alguns projetos pra andar. Seja pra crescer profissionalmente, vender melhor ou simplesmente ter coragem pra mostrar quem você é. O link tá aí na descrição. Depois dá uma olhada. Agora sim, bora voltar pra palavra. Beleza, depois desse fato, a gente continua assim, ó. Quando os homens se levantaram pra partir, quando os homens, os 3, quando os homens se levantaram pra partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou pra despedir-se. Então, o Senhor disse, Jesus aqui, hein? Então, Senhor, Deus disse, esconderei de Abraão o que eu estou pra fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Essa fala aqui ela é importante, olha só, Deus disse... Primeiro ele está pensando, será que eu escondo de Abraão o que eu estou para fazer? E que isso aqui já foge à nossa compreensão. Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele esclarece aqui na Bíblia pra gente que ele pensou, será que eu escondo de Abraão o que eu tô pra fazer? Eu vou já fazer um negócio aqui. O Abraão ele vai ser pai de uma nação grande e poderosa. Que nação é essa? Acredito ser a nação de Israel que vai surgir depois, certo? E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Como que por meio de Abraão? Todas as nações da terra, todas, inclusive aqui, ó, brasileiros. Como que somos abençoados por meio de Abraão? É porque por meio de Abraão veio Jesus, nosso Salvador. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Aí aqui ele deixa explícito aqui, ó, para que o Senhor, Deus, faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E lembra o que foi? Qual foi a promessa dos últimos capítulos que a gente estava lendo? Deus disse que Abraão seria pai de uma multidão tão grande quanto os grãos da areia da praia, tão grande quanto as estrelas. E para ser tão grande assim, não poderia ser só filhos de carne. Então, caso você não saiba, quando o Senhor fala que faz essa promessa para Abraão e diz que ele vai ser pai de uma multidão, e diz também que ele é o pai da fé, significa que Abraão, pelos atos dele e pela promessa que o próprio Deus fez com ele, ele se torna o nosso pai da fé, o pai da fé de todos aqueles que são filhos de Deus, aqueles que creem na história de Jesus, entregam a sua vida para Jesus ser o seu Senhor e Salvador, e a partir desse momento você se torna filho de Deus e automaticamente filho de Abraão pela fé, certo? A gente vai conversar sobre isso em outros capítulos. Por enquanto, é interessante saber aqui e ver a fala de Deus, dizendo que
será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Abraão é uma peça-chave aqui, é uma peça importante. Ele vai ser uma pessoa que vai ser o pai de uma grande multidão, o pai de um grande povo. Beleza. Disse-lhe, pois, o Senhor em caixa alta, disse-lhe, pois, Deus, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. De novo aqui, ó. Lembra que desde o começo parece que são os 3 homens e o Senhor, que é um 4º homem, o próprio Jesus lá tá com Abraão. E aqui a gente deixa um pouquinho mais claro essa visão, ó. Os homens partiram dali, os 3 homens, e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, diante de Jesus lá. E aí logo em seguida deixa mais claro que Jesus estava lá, porque diz assim, ó, Abraão aproximou-se dele. Abraão aproximou-se dele e disse. E aí ele vai continuar aqui, vai começar a barganhar com Deus. A gente vai chegar nessa parte. Antes, é um fato muito interessante que lendo aqui, nossa, eu fiquei encantado de saber disso aqui, de prestar atenção aqui. E olha que eu já li isso aqui muito mais de 2 vezes, 3 vezes. Mas eu fui ler isso aqui de novo com um pouco mais de atenção e olha só. Deus está falando assim, ó, as acusações que existem contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave, que eu mesmo vou descer lá para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Como que o Senhor está ouvindo essas acusações? Através de orações, pelo que parece aqui. Foram tantas orações, foram tantas acusações para Deus falando, cara, Sodoma e Gomorra tá horrível, Sodoma e Gomorra tá pecando contra ti, Deus. Tem muitos pecados aqui nessa terra. Isso te relembra alguma coisa? Isso aqui me fez tirar uma lição. Eu preciso orar mais pelo meu país. Eu preciso orar mais pelo Brasil. Precisamos orar mais pelo Brasil. Porque olha só, as acusações contra o governo, as acusações contra a política que existe hoje, da forma como tá, são tantas. E o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. A gente precisa levar em oração as coisas que têm acontecido e sabemos que muitas delas são injustas. Muitas delas estão totalmente fora da vontade de Deus. Para isso precisamos orar. Eu tirei essa lição para mim, de que eu preciso orar mais pelo nosso país, para que chegue essas acusações lá no Senhor e Ele mesmo desça aqui para ver se o que tem chegado até Ele corresponde ao que está acontecendo de fato. Se não, Ele vai saber. Beleza, então os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, aí olha só o que Abraão vai falando aqui, exterminarás o justo com o ímpio? Deus, o senhor vai exterminar o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa. 2 pontos, olha só. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Cara, Abraão, ele primeiro que só o fato de ele ousar, eu confesso que eu assim, 95%, 99% de chance de eu não chegar nem perto do que Abraão fez, de dar a intenção de questionar Deus. Deus falou o seguinte, ó, eu vou descer lá e tá uma bagunça lá, e se tiver bagunçado, eu vou exterminar tudo lá. Basicamente isso que dá a entender aqui, né? Porque tanto que Abraão fala, você vai exterminar o justo com o ímpio. Então Deus tá falando, seguinte, tá horrível lá e eu vou exterminar tudo lá. Meu primeiro instinto seria falar assim, ó, sim senhor, o senhor que manda, o senhor é sábio, o senhor é maravilhoso, eu confio demais no senhor, o senhor tamo junto, tamo fechado, se precisar de ajuda, só me leva lá que eu vou junto. Aí Abraão fez uma coisa que pra mim eu já considero ousado, que é ficar lá do lado desse senhor e falar, senhor, o senhor vai terminar, o senhor vai acabar com a vida do justo.
junto com o ímpio, vai ter os dois lá. E além de ele questionar, olha o que ele fala: longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo e o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Cara, ele colocou o Senhor na parede assim. O Senhor não é o juiz de toda a terra? Como é que você vai fazer um negócio desse? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E o Senhor responde: se eu encontrar 50 justos, eu vou poupar todo mundo. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado. De fato. Sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor: eu, que não passo de pó e cinza. Pelo menos ele foi humilde aqui, né? Eu, que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 justos para completar os 50? Destruirás a cidade por causa dos 5? Abraão barganhando aqui. Ele falou: beleza, 50 tu não destrói, tá? Eu imagino que ele ficou em silêncio um tempo assim. Olha assim, eu sei que eu fui muito ousado, mas deixa eu falar mais um pouquinho aqui. E se faltar 5? Disse ele, Jesus, Deus: se encontrar ali 45, não a destruirei. E o Senhor tá dando trela ainda, tá ouvindo? Se encontrar ali 45... Ai, Deus é Deus, mano. Por isso que a gente é humano, Deus é Deus. Se fosse eu falaria: psh, calado, confio no Pai. Ele fala: se encontrar ali 45, não a destruirei. Aí Abraão continua: e se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Isso aqui, pra quem fala que o Senhor não é paciente, isso aqui prova que o Senhor é muito paciente, meu Deus. Então continuou ele, Abraão de novo. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor. Ele sabe que tá deixando um atrito ali com o relacionamento com o Senhor. Não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, aí o Senhor partiu. E Abraão voltou para casa. E é isto. O que Abraão fez, ao meu ver, tem duas perspectivas. Uma é coragem, foi muito corajoso da parte dele. E a outra é intimidade. E ambas as características são invejáveis. A coragem que ele teve e também a intimidade ao ponto de chegar com Deus e conversar com ele, incríveis. Coisas que acredito que nós devemos almejar tirar de lição dessa história. E será que tem pelo menos 10 lá em Sodoma e Gomorra? Talvez você já saiba o final da história e já tenha essa resposta aí. Vamos ver isso no próximo capítulo. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que as minhas redes sociais estão aí embaixo. E eu separei a pergunta de hoje para você responder aí nos comentários, que é a seguinte, Você teria coragem de barganhar com Deus, igual Abraão? Como é que você agiria nessa situação? Você teria coragem de barganhar com Deus? Compartilha aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. E agradeço muito pela sua atenção. Nos vemos no próximo capítulo, onde teremos o caos instaurado. Isso veremos no capítulo 19. Te vejo lá!